paz do Senhor para os irmãos, irmão Netinho, é um privilégio, irmã Thaís, privilégio participar, né, do primeiro impacto, né, do ano. É uma maravilha, né, ser convidado por vocês. E para falar da nossa conversão é muito importante. Hoje eu estava olhando que eu aceitei o Evangelho, Netinho, em 1987. Faz bastante tempo, né? 15 de dezembro do ano passado, né? Finalzinho do ano, 15 de dezembro foi quando eu aceitei o Evangelho, em 1987. 37 anos, né? 37 anos, né? Então são 37 anos de história, né? De muita luta, mas também de grandes vitórias, entendeu? Exatamente. Quando eu aceitei o Evangelho, eu puxar aqui um ponto bem referente que marcou muito, é que o seu avô era o doutrinador da igreja, né? Era o presbítero que doutrinava a igreja, irmão Severino. E eu aprendi muita coisa com o irmão Severino, viu? Principalmente da forma como ele doutrinava, da dedicação que ele tinha em ler a palavra de Deus. O irmão Severino doutrinando era fora do comum, era extraordinário. Era um evangelho simples e puro, né? É verdade. O evangelho da época. E é notório, sabe, irmão Divaldo, a diferença sobre, assim, a geração que veio do Senhor e a geração que vem através de nós, assim, as preocupações, né, as motivações de estar na igreja, o que a gente precisa se abdicar, né? Na época do Senhor, assim, qual foi a coisa mais difícil do Senhor se libertar? Na verdade, eu não tinha vício, né? Uhum. Eu nunca bebi, nunca me embriaguei, mesmo tocando violão para a turma que bebia. Uhum. Era impressionante porque o pessoal, irmã Thais, eles admiravam muito, porque eu ia lá pro meio da farra, tocar violão, cantar música, mas quando eles me ofereciam para beber alguma coisa, eu quero não. Porque eu tinha medo de eu sair do meu natural. Uhum. De eles me embriagarem e eu não saber o que fizesse da vida, entendeu? Então eu tinha esse temor, porque eu tinha exemplo do meu pai, da minha mãe, que eram pessoas que eram alcoólatras, que fumavam, entendeu? Uhum. E eu nunca fumei, nunca bebi, mas quando cheguei aqui em Bahia Formosa, então eu comecei a ser evangelizado. Antes, a primeira pessoa que me evangelizou foi um missionário, lá em Caiçara do Norte, onde a gente nasceu. E a primeira vez que eu entrei numa igreja sem querer, porque eu passei na rua só de calção, sem camisa, e entrei lá na igreja. Aí eu vi uma pessoa conhecida, um amigo meu conhecido lá dentro da igreja, eu fui lá. Entrei assim, fui lá no meio. E quando eu cheguei no meio da igreja, esse missionário que era o pastor, ele estava numa escada. Me lembro até hoje, faz muitos anos, viu? Nos anos 80. E ele em cima daquela escada, consertando, não sei se era um ventilador. Ele disse, e aí, jovem, você quer aceitar Cristo como seu salvador? A pessoa vem lá, né, do mundo. Aí foi de impacto, né? Você quer aceitar Cristo como seu salvador? Aí a minha mente fez assim, sabe? A minha mente ficou em confusão. Aí eu tive uma desculpa. Não, eu estudo. Não quero agora não. Ele, não, você não tem. Não, nada vai impedir, não. A gente ora por você. Mas aquilo ali deixou um impacto. Deixou uma marca. Deixou uma marca aquilo ali, entendeu? Porque foi o homem de Deus que falou e fez um convite muito forte. Aí depois de, acho que uns 5 anos depois, eu vim para Bahia Formosa, então os irmãos começaram a me evangelizar. Porque o que me chamava a atenção na igreja era a música. E para não ir muito longe, eu lembro que eu passando na rua, ali na rua João Ferreira de Souza, de frente à casa da irmã Lude, que era zeladora. Essa casa eu acho que fica ali, aonde é a casa do irmão Aldeci. Lembra, irmão Aldeci? A rua João Ferreira de Souza. E o irmão Marinaldo era quem estava dirigindo esse culto. Mas quando eu passei na rua, descendo, né, assim, em direção ali àquela rua do hospital, né? Ele, aí, rapaz, vem assistir o culto hoje. Só que eu tinha o cabelo grande, né, de bermuda. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, eu venho. Só tava ele sozinho na caixa de som lá. Os irmãos não tinham nem chegado ainda. E o senhor já tinha lembrado daquele primeiro Exatamente, contato. daquele Ficou contato. na marca, na cabeça. Aí eu voltei, fui em casa, troquei de roupa e voltei.
Aí eu me lembro, até hoje me deram um banquinho, eu fiquei sentado lá no tamborete, né? Fiquei sentado lá. Aí na época o pastor era o pastor Bezerril, o filho dele era que foi o pregador, ainda lembro do pregador, era irmão Benjamin. Era um pregador, era um jovem, pregava muito o evangelho. Me lembro do irmão Zeca Padeiro, que era o irmão, que essas pessoas que estavam no culto. E quando foi feito o convite, pode ter certeza que eu não sei se eu me levantei ou me levantaram. Eu só sei que eu me fiquei de pé e levantei a mão, e o que me chamou a atenção, né, foi que eles me abraçaram, entendeu? Uhum. Oraram por mim, no final me abraçaram, isso chamou muita atenção. Porque lá, no mundo que eu vivia, né, no sistema que eu vivia, não tinha isso. Alguém abraçar alguém é uma raridade, né? Mas eles me abraçaram com tanto amor que aquilo me chamou a atenção. Aí pronto, aí já foi um dos motivos da permanência. Mas só que as oposições vieram, né? As oposições, aonde? No trabalho. Aí eu tive que enfrentar a oposição, porque eu trabalhava na usina. E quando descobriram que eu era crente, aquela pessoa que chamava palavrão, que brincava, que dizia muita coisa, agora é crente, ó. Então eles não aceitavam. Então veio a oposição pesada para cima de mim. Mas eu resistindo ali na fé. E na família também, né? Porque não havia ninguém que fosse crente, evangélico na minha família, não existia. E hoje tem pastor. Hoje é uma coisa fora do comum. A minha família do lado do meu pai, praticamente todo mundo já é crente. E foi repentino como foi o senhor, né? A vida do senhor, né? De sentado num banquinho no culto ao ar livre, a hoje ser um presbítero, já ter dirigido igreja, exatamente, já ter a família toda voltada para os caminhos do Senhor. Aí os meus filhos, né, foram crescendo já na igreja. Foram crescendo na igreja, né? O meu filho mais velho hoje é músico. Tem o mais novo que ele evangeliza em Natal, na Zona Norte, os presídios, é capelão, vai evangelizar, entendeu? Minha filha está em São Paulo também, lá é a mais velha, e também não falta a igreja lá, é dedicada à igreja, né? O senhor, quando o senhor teve a sua vida transformada na juventude, não esperava que ia acontecer tudo isso, né? Você ia transformar a vida de muita gente, né? Através de uma pessoa só. Aqueles que me criticavam são crentes hoje, principalmente na minha família, porque eu não tinha... O microfone era da igreja. Essa caixa de som eu me lembro que foi parar lá em casa. Aí eu pegava o violão e começava a cantar. Não tinha um pedestal, eu pendurava um fio assim lá no telhado, né? E amarrava aquele microfone e ficava cantando. E a turma dizia, tu ficou doido, ficou doido, entendeu? Mas só o que eu cantava, Deus começou a trabalhar na vida de muita gente, aqueles que me ouvia, entendeu? Deus começou a trabalhar. E para falar em consagração, quando foi nos anos de 2002, eu fui chamado, né, para auxiliar, e fiquei auxiliando, que eu já auxiliava, eu já fazia esse trabalho. Só que eu tive um reconhecimento, né? Aí na gestão do pastor José Carlos, eu fui consagrado ao diaconato. Dessa vez foi o seu tio, o irmão Cláudio. Foi o presbítero Hélio, que hoje é dirigente da congregação. Foi Walter Lins, conhecido como Marinho. Tudo num dia só, a gente foi consagrado ao diaconato. Daí, nesse mesmo ano de 2002, eu fui chamado para dirigir a congregação de Tabuleirinho, em 2002. Aí Deus fez coisa extraordinária, entendeu? É verdade. Normalmente, sabe, irmão Nivaldo, a gente atribui muito ao milagre a transformação de alguém que saiu de uma vida muito difícil no mundo e veio para a igreja. Mas pouco a gente se fala sobre a transformação de um homem simples que chegou na igreja e mudou a história de centenas de pessoas. Exatamente. E futuramente os netos, bisnetos, todos eles vão usufruir daquele dia que o senhor sentou no tamborete, no culto ar livre, né? Pois é. Mas hoje os meus netos, né, são crentes, estão criança ainda, já tem um rapazinho, mas estão na igreja. Quer dizer, tudo isso são promessas que Deus faz na nossa vida, né? E que Ele prevê o futuro, entendeu? Porque quantos livramentos de morte Deus não me deu? Sim.
Eu me lembro quando eu era criança mesmo, não sei bem a idade, eu acho que uns 5 anos para 6, a minha mãe lavando roupa numa cacimba, numa fontezinha. Aham. E ela mandou eu pegar água com uma bacia, né? E eu fui lá pegar água. Só que ela ficou de costas e eu fui lá pegar água na cacimba. Desci assim, né? Um pouco. Quando eu cheguei lá que eu enchi a bacia, vê como a minha mente é, onde ela. Porque eu era criança ainda lembro disso aí. Que eu enchi a bacia, eu não tive força de trazer a bacia cheia d'água. Eu fui com ela. Aí fiquei de cabeça para baixo, dentro da cacimba, e somente as pernas mexendo lá, morrendo lá afogado. Quando de repente eu senti que alguém agarrou na minha perna. Olha o que foi que agarrou na minha perna. Surgiu uma mulher nesse caminho, que a cacimba ficava num caminho. Sabe onde foi isso? Já ouviu falar em São Miguel do Gostoso? Já. Naquela praia onde meu pai nasceu, meus avós, tudo lá. E essa mulher apareceu e me puxou de dentro da cacimba pela perna. E gritou: mulher, olha aqui, ó, o teu filho. Ela me levantou, vê como eu era pequeno, que ela me levantou pela perna. Me levantou e gritou para minha mãe, que minha mãe não estava vendo. Aí minha mãe caiu em pranto, quer dizer, Deus mostrando aí realmente que tinha um plano, não é verdade? Já tinha um trabalho. Já Né? tinha um trabalho, entendeu? E não ia deixar eu lá, morrer afogado lá dentro da cacimba. Que através do Senhor muitos viriam, né? Muitas almas seriam salvas, não é verdade? Como Abraão, É. Né? Teve que sair da sua terra e ir para uma terra Exatamente. estranha. E através de Abraão surgiu aquele que ia redimir todo o mundo. Né? Deus, ele trabalha de forma que a gente não entende, né? E por muitas gerações, né, irmão? Aí quando eu cheguei em Bahia Formosa com 26 anos, hoje eu tenho 63, 63. Imagina aí eu com 23 anos, 26. Então eu cheguei com minha esposa aqui, a minha filha era novinha, assim, com 1 mês de idade. E eu aceitei o evangelho com 26 anos. Com 26 anos. Quer dizer, era um jovem, mas um jovem já casado, entendeu? Mas quando eu aceitei o evangelho, era uma fé fora do comum, entendeu? Eu não faltava os trabalhos, em consagração eu estava dentro, entendeu? Estava ali, orando com os jovens, porque nessa época eu aceitei, a juventude em Bahia Formosa era potente. E dessa geração saiu muitos missionários e pastores. E hoje estão no campo. Sim. Dessa mesma época, dessa mesma geração. Tem muitos pastores. Muitos pastores que estão no campo. E foram tudo dessa época. O senhor acha que a maneira como a igreja está lidando hoje com a juventude é diferente daquela época do senhor, irmão Nivaldo? A diferença é somente na questão da oração, né? Porque antes o negócio era mais fervoroso, mais dedicado, entendeu? A dedicação era tremenda e Deus operava mesmo. Vê que a quantidade de pessoas que foram enviadas para o campo, tanto obreiros como mulheres de obreiros, né? Aquelas jovens casaram-se com obreiros, com pastores e estão aí no Rio Grande do Norte, no Brasil, até fora do Brasil, levando a palavra. Que Bahia Formosa mostrava que era realmente um celeiro, tanto de cantores como de pregadores. É verdade. Bahia Formosa é um lugar onde muitos homens de Deus, eles foram construídos aqui nessa cidade, Foi. né? Agora, isso foi como você perguntou, é porque tinha uma vida dedicada realmente de oração. De oração. E tá certo, havia erros. Havia erros, né? Porque a gente somos seres humanos, né? Havia erros, falhas, mas a dedicação ao evangelho, na época que eu aceitei, era bem mais do que hoje. Eu acho assim, sabe, irmão Nivaldo? Hoje em dia a gente tem assim muitas oportunidades no mundo, né? Eu acredito muito na juventude de hoje em dia. Eu acho que todos os jovens que estão ali dentro da igreja, eles estão enfrentando uma barreira muito grande, porque o mundo hoje em dia assim lhe oferece muitos manjares, né? Tem muita opção, né? É na universidade, é para você estudar assim. A própria universidade tira o tempo dos jovens, a escola tira o tempo. A dedicação que ele tem que ter em outras coisas também tira o tempo, né? A liberdade que ele tem mais de naturalizar o namoro, a bebida, outras coisas. E hoje em dia o jovem que